Sejam muito bem-vindos, ubeleiros, ubeleiras e ubeleires. Eu sou Bianchi, e hoje eu vou estar acompanhando com vocês a resolução do problema RD da APLO 2021. E ele está como terceiro problema da segunda lista do percurso de estudos da ELO 2023. Vamos falar um pouquinho sobre a língua primeiro. Urdu é uma língua do ramo chádico da família afroasiática, falado por aproximadamente 29 mil pessoas, como datado de 2001, mais ou menos aqui na área entre a Nigéria e o Camarões. Bom, vamos ver o que o problema pede pra gente. O problema diz o seguinte: abaixo seguem algumas formas verbais do Urdu e suas respectivas traduções para o português. E ele apresenta esse corpus aqui pra gente. Dando uma batida de olho rápido no corpus, a gente pode perceber alguns fenômenos que estão acontecendo nele, que talvez sejam importantes e interessantes pra gente analisar. Principalmente a gente consegue notar a reduplicação. Então, a gente tem seções da palavra repetidas mais de uma vez. A gente consegue notar a diferença de tempo verbal, então a gente tem palavras no presente e no passado. E a gente também consegue notar a diferença de transitividade, então verbos com objeto e verbos sem objeto. Nesse começo do problema, também é interessante a gente olhar a nota fonética e ver se a gente consegue encontrar alguma coisa que talvez seja útil para a gente resolver o problema. Nesse caso, a gente tem as consoantes velares aqui mais destacadas, elas estão mais detalhadas. O problema especifica que o R e o R são consoantes pronunciadas usando a mesma parte da língua que o K. Também possível que seja importante para a resolução do problema. Então vamos lá, a gente anota isso numa listinha pra gente checar depois e ficar martelando isso o tempo inteiro na nossa cabeça. É muito importante fazer isso porque a gente acaba esquecendo do que a gente notou no começo do problema, ou a gente pode ficar perdido quando a gente estiver resolvendo o problema e tiver terminado alguma sessão. Então a gente deixa isso anotado pra gente ficar lembrando durante o problema. Beleza, para começar o problema, algo que eu sugeriria é a gente pegar marcadores coloridos e ir passando por cada instância do corpus para encontrar o que se repete e tentar encontrar algum padrão enquanto a gente faz isso. Então, nosso cérebro costuma estar trabalhando assim em background enquanto a gente está resolvendo e marcando as coisas, e a gente consegue notar muitos padrões, e isso favorece a nossa intuição linguística. Então vamos lá. Fazendo isso aqui, a gente consegue perceber algumas coisas. Principalmente que a gente tem muitas partes finais das palavras que estão repetidas. Por exemplo, esse han aqui, no final de algumas palavras, toda vez que ele aparece, eles é o sujeito da frase. Mas nem toda vez que eles é o sujeito da frase, o han aparece no final. Então o que está acontecendo aqui? Bom, para poder notar isso, o que a gente pode fazer é separar quem tem o sujeito eles sem o han no final de quem tem o sujeito eles com o han no final. A gente separa eles em duas listinhas e tenta notar quando que o han aparece. Separa eles em duas listinhas e tenta analisar. Então vamos lá. Fazendo isso aqui, a gente consegue notar, provavelmente bem claramente, de que todo mundo que está na lista da esquerda aqui com han tem verbos transitivos. Então, todo mundo tem objeto. Isso é uma coisa curiosa, porque é um indício bem claro de que o Urdu marca transitividade. Isso é uma coisa que não acontece no português. Então, por exemplo, posso falar, eu comi uma banana e eu comi muito. A gente percebe que a forma verbal que eu usei ali é a mesma, por mais que eles tenham transitividades diferentes. Um deles é um verbo transitivo, o outro não. Mas ele não é marcado, então é uma coisa que o português não faz. Mas algumas línguas, tipo o Tokpisin, fazem. Então, o verbo querer no Tokpisin é like, enquanto o verbo gostar precisa desse sufixo in ali no final, vira liking, que vai obrigatoriamente ser um verbo transitivo, gostar dele, gostar disso, gostar daquilo. Então, é algo notável dessa língua que não acontece no português. Então a gente encontrou o pronome de terceira pessoa do plural, que quando o sujeito de um verbo transitivo é marcado por han no final da palavra. A gente pode sair procurando os outros pronomes também. Por exemplo, quando a gente estivesse marcando com as cores, talvez outra coisa que ficasse evidente é que a gente tem esse mu aparecendo toda vez que nós aparece na frase em português. E uma coisa curiosa é que esse mu aparece tanto como sujeito aqui, quanto como objeto. E ele não varia. Então é bem possível que esse mu seja invariável, tanto como sujeito quanto como objeto. Vamos marcar então esse mu significando nós, primeira pessoa do plural. Se a gente for tentar encontrar outra pessoa do plural, a gente vai notar que só tem uma instância da segunda pessoa do plural no problema. Aparecendo em Kasakuni, vocês pegam eles. A única outra instância de uma palavra que usa o verbo pegar é em Tixahan, que inclusive tem o pronome aqui para indicar o eles como sujeito, em eles me pegaram. E a única coisa que esses dois têm em comum é essa seção aqui, esse caçã, caçar aqui,
A gente não sabe bem o que está acontecendo aqui, esse cara tem um encontro consonantal que esse cara aqui não tem, mas é a única coisa que eles têm vagamente em comum. E a gente sabe que o sujeito vai no final da palavra, então é bem possível que esse kuni aqui signifique vocês. Então vamos marcar isso aqui. E a gente pode procurar os outros pronomes também. Então a segunda pessoa do singular vai ser fácil de encontrar. Toda vez que aparece um K, aparece a segunda pessoa do singular. Primeira pessoa, toda vez que aparece a primeira pessoa como sujeito, aparece um I no final da palavra. A gente já sabe que é marcado no final, então o I como primeira pessoa do singular. E se a gente for tentar encontrar todas as vezes que aparecem isso, a gente vai bater numa parede e não encontrar nada. Mas tudo bem, porque é bem possível que o isso simplesmente não seja marcado, a terceira pessoa do singular simplesmente não seja marcado. É bem comum em algumas línguas isso acontecer. Então, vamos dizer que o isso não é marcado. E agora a gente encontrou todos os pronomes como sujeito. A gente pode estar meio perdido no que fazer agora, então vamos dar uma olhadinha naquilo que a gente tem para checar depois. Primeira coisa que eu tenho aqui é tempo verbal. Então vamos dar uma olhada no tempo verbal e ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. De novo, separar em duas listinhas, passado, presente. Separa eles em duas listinhas, tenta analisar o que está acontecendo. Então, fazendo isso aqui, a gente vai perceber que todo mundo que está no passado tem alguma seção da palavra repetida. Isso é o que a gente chama de reduplicação. E é um fenômeno que acontece em muitas línguas diferentes. Ela aparece com formas diferentes, ela aparece com significados diferentes, tendo funções diferentes. Mas toda vez que ela aparece especificamente com uma dessas formas. Ela vai ser ou parcial ou total. Reduplicação parcial é quando a gente repete só uma seção da palavra. Então, no hebraico, isso aqui acontece com a palavra cachorro virando cachorrinho. A gente tem aqui o kelev, que vira klav, lav. E a gente percebe que o que está reduplicando aqui não é a palavra inteira, certo? Esse glifo aqui que representa o K e a sílaba marcada pelo K não é reduplicada. A única seção que é reduplicada é esse lav, lav aqui. Isso é diferente no inglês, em que a gente vai ter uma reduplicação total dessa palavra aqui. Então, chat para chit-chat, a gente tem a reduplicação da palavra inteira. Por mais que tenha essa diferencinha aqui, a gente vai ter essa vogal mudando, mas a palavra é reduplicada totalmente. Essa diferencinha aqui é o que a gente chama de reduplicação diferencial. Também acontece no japonês. Aqui, então, na palavra hi, quando ela é reduplicada, a gente vai ter hibi, e a gente percebe que a consoante aqui tem uma diferenciação, ela vai ter uma mudança, mas não acontece no Tagalog, por exemplo, em que a reduplicação é idêntica, a gente vai ter aral para aral-aral. Além da forma, a reduplicação também costuma ter algumas funções específicas e claras que costumam repetir em algumas línguas. Por exemplo, no Maori, ela representa plural. Então, a gente reduplica uma seção da palavra de um substantivo para poder pluralizá-lo. No turco, essa função é de ênfase, então a gente vai marcar um adjetivo com essa reduplicação para poder dar uma ênfase naquilo que o adjetivo está mostrando. No hebraico, ela tem função de diminutivo, então a gente consegue ver o que nem eu tinha falado antes, né, o cachorro virando cachorrinho. A reduplicação também pode ser uma forma de conjugação, que nem acontece no pidgin lapês e também no rdi. Então, essa reduplicação está marcando aqui no pidgin lapês o aspecto do gerúndio, e no rdi ela está marcando o tempo passado. E a reduplicação também pode ter função de repetição, como acontece aqui no japonês. Então, eu tenho ri aqui, certo? Ri significa dia, e se a gente reduplicar, vai significar diariamente, ou dia a dia, certo? Que nem acontece no português também. A gente tem dia para dia a dia, a gente tem essa reduplicação representando uma repetição de algo. No nosso português, a gente tem algumas utilizações também da reduplicação, que não são exatamente específicas do português, mas acontecem aqui e são curiosas. Por exemplo, a gente usa isso para alguns advérbios de tempo, para poder indicar uma incerteza. Então, quando a gente fala já é imediatamente, neste momento, mas já é daqui a pouco, a gente não tem certeza de quando é. A gente também usa a reduplicação para alguns advérbios de intensidade e adjetivos, para poder aumentar a qualidade ou aumentar a intensidade daquilo que a gente está falando. Então, você sabe que algo lindo não é tão lindo quanto algo que é lindo, lindo, lindo. E algo que é muito grande não é tão grande quanto algo que é muito, muito grande. A gente também usa para alguns substantivos que representam pessoas, para a gente dar um caráter de afetividade para o que a gente está falando. Então, a gente usa isso para alguns apelidos de nomes. Então, a gente tem, por exemplo, Luiz e Luana, que são comumente abreviados para Lulu, que é uma maneira afetiva de chamar. A gente tem mãe para mamãe também, essa reduplicação indicando afetividade. A gente também usa a reduplicação para alguns substantivos, para poder marcar uma assertividade,
ou uma especificidade. Então, quando a gente come qualquer tipo de comida, pode ser um lanche, pode ser um sanduíche, é comida também. Mas quando a gente fala comida, a gente está especificamente falando daquele prato de arroz e feijão que a gente pega no PF. Quando a gente fala carne, pode ser carne de boi, carne de vaca, carne de peixe, carne de frango. Quando a gente fala carne, a gente está especificamente falando daquela carne do boi, aquela carne vermelha. A gente também usa a reduplicação para algumas palavras que têm simbolismo sonoro, como tic-tac, reco-reco, que são onomatopeias, ou quero-quero, que também é uma palavra com simbolismo sonoro. Bom, no Urdu, a gente sabe que o passado é marcado pela reduplicação, mas a gente não sabe como exatamente isso acontece. Tudo bem, a gente pode deixar isso para depois, quando a gente tiver mais informação. Inclusive, vamos dar uma procurada por mais informação no problema, ver se a gente consegue encontrar informações, por exemplo, no pedido do problema, que ele pede pra gente resolver. Informações estão realmente por toda parte. Vamos dar uma olhada aqui. E se a gente só dá uma bisoiada, a gente percebe que a palavra babadza existe. E só o fato dela existir significa que babadza é uma palavra formada por uma dupla reduplicação. Ela tem tanto uma reduplicação parcial ali na primeira sílaba, quanto uma reduplicação da raiz verbal inteira, uma reduplicação total. E isso é um fato curioso, porque isso mostra que a gente não tem nenhuma marcação para eles. Então, a gente consegue completar nossa tabelinha de pronomes, marcando que eles, a terceira pessoa do plural, quando o verbo é intransitivo, não é marcada. Mas babadza não é a única palavra que tem reduplicação dupla. A gente também tem essa palavra kakata mukakata aqui, que se a gente comparar com katakata, a gente percebe que ela está reduplicando a primeira sílaba também. E isso quer dizer que tanto babadza quanto kakata mukakata tem alguma coisa em comum com kakati que eles não têm com katakata, certo? Porque kakati tem essa reduplicação parcial aqui que o katakata não tem, ele tem só a reduplicação total. Então vamos tentar analisar isso. Separe em duas coluninhas de novo. Quem tem reduplicação total, quem não tem reduplicação total, quem tem só reduplicação parcial. E vamos tentar analisar e ver o que essa reduplicação está significando. Se a gente tentar fazer isso, a gente vai bater numa parede, que a gente não sabe para onde que vão o i e a han e esse iaiá. A gente não tem como saber isso. Porque, aparentemente, essa forma verbal, dar luz, é uma forma verbal que é marcada só por uma sílaba. Então a gente não sabe se ele está replicando a palavra inteira ou se ele está replicando uma sílaba só. Mas tudo bem, ela não é muito empecilho pra gente agora, porque a gente ainda consegue analisar com o que a gente tem nas colunas e tentar ver o que eles significam. E se a gente for ver, a gente consegue tirar uma das coisas que a gente tinha que checar depois, porque a gente consegue notar que o tempo passado é marcado pela reduplicação. É marcado pela reduplicação total. Então a reduplicação da raiz verbal inteira é o que marca essa reduplicação, é o que marca o tempo passado. Mas se a gente for tentar encontrar o que a reduplicação parcial marca, a gente não tem muito como saber. Porque é tudo diferente, os sujeitos são diferentes, os verbos são diferentes, nem tem objeto na segunda frase. Não tem objeto na segunda frase. A gente sabe que o RD marca verbos transitivos e intransitivos de maneira diferente. Então vamos tirar esse cara da lista e tentar analisar sem ele. Se a gente fizer isso, a gente percebe que todos os objetos estão no plural. Mas a gente ainda não pode ficar feliz porque existe uma palavra que tem objeto no plural que não tem reduplicação, sendo kasakuni. Beleza, vamos tentar encontrar qual que é o problema que o kasakuni está trazendo pra gente. Ele tem um objeto no plural. A gente não sabe como os objetos funcionam ainda, então vamos tentar analisar todos os objetos e ver como eles funcionam. Então, de novo, separando em listinhas, a gente consegue notar, primeiro, não tem objeto da segunda pessoa do plural, a gente não tem isso no corpus, a gente já sabia disso. Outra coisa que a gente consegue notar é que a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do singular só aparecem uma vez no corpus inteiro. E a gente já sabe que mu é a representação para nós. Esse mu está aparecendo entre as reduplicações de passado. E também é possível que o que está já aparecendo entre as reduplicações aqui também seja a marcação do objeto aqui. Nesse caso, o ra seria o você. Mas isso faz sentido se a gente olhar o que a gente já tem aqui. A gente sabe que a segunda pessoa do singular, quando o sujeito é marcada como K. Então a gente tem um K virando Ra. Isso faz sentido? Bom, se a gente lembrar do que a gente notou no começo do problema, é bem possível que sim faça sentido. Se a gente olhar a nota fonética, Ra e K são pronunciados na mesma parte da boca. Então é bem possível que tenha uma variação consonantal para a segunda pessoa quando o sujeito vira objeto. Isso é fortalecido ainda mais quando a gente dá uma olhada no exercício 1, que existe esse runi ali no meio, entre kakata e kakata,
ele tá entre as reduplicações, então também é um objeto, e ele tem essa mesma terminação aqui da segunda pessoa do plural, que nem a gente já tinha notado. Então é bem possível que esse GUNI seja a marcação para objeto da segunda pessoa do plural. Beleza, se a gente analisar a primeira pessoa, a gente também consegue ver, ele tá entre as reduplicações, e significa eu, a gente também consegue marcar que ele vai ser invariável, e a gente marcou todos os pronomes. E a gente não resolveu o problema do Kasakuni. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar, ao invés de marcar os objetos que a gente já tem, vamos tentar marcar os plurais, que era outro problema que o Kasakuni estava fazendo pra gente. Separar quem tem plural de quem não tem plural e vamos ver o que acontece. Fazendo isso, a gente não vai ter nada muito claro de cara, mas tudo bem, que a gente sabe que para verbos transitivos com sujeito no plural, o sujeito no plural não influencia a raiz verbal, então vamos tirar eles daqui. E se a gente fizer isso agora, a gente vai notar que na coluna com plural não tem encontros consonantais. Se a gente pegar os verbos iguais e tentar notar o que está acontecendo aqui, a gente vai perceber, primeiro, só tem duas instâncias disso acontecendo. Uma delas é um verbo transitivo, a outra é um verbo intransitivo. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. A gente sabe que o sujeito aqui, no plural, não influencia o verbo transitivo, mas o objeto no plural influencia. E é aquilo que a gente estava vendo antes com a reduplicação parcial, certo? A reduplicação parcial está marcando exatamente esse objeto no plural. O que está acontecendo aqui é que a falta de existência desse encontro consonantal também está fazendo isso. Provavelmente o que acontece é que a raiz verbal aqui do caçar, ele é xa. E ele não tem como reduplicar essa primeira consoante aqui. Então ele só adiciona um A aqui no meio. Parece que a mesma coisa está acontecendo aqui para esse da amo aqui. Só que isso acontece porque o sujeito está no plural e não porque o objeto está no plural, porque verbos intransitivos não têm objeto. Então, a gente consegue concluir que é isso que está acontecendo. E se a gente for ver aquela nossa listinha de reduplicação, parece que ela segue exatamente a mesma regra. Só que dessa vez reduplicando. E depois de notar isso, a gente consegue escancarar o problema, porque a gente consegue notar onde que vão cada uma das coisas que a gente não tinha colocado nas outras listinhas lá. Então a gente consegue notar para onde vão esses dar luz. Nesse caso, Yigahan, a gente tem esse I aqui no meio, e a gente sabe que o objeto vai no meio entre reduplicações de passado, então esse cara aqui só pode estar nessa lista. E o Yaya, que é isso deu luz a eles, ele tem duas traduções, porque ele encaixa nas duas colunas. E é isso, depois disso a gente consegue analisar todos os verbos, caçar os verbos no meio das coisas, analisar como eles funcionam, a gente já sabe como eles funcionam, então é só encontrar as raízes e encontrar os verbos. A gente já viu a morfologia, a gente já encontrou os pronomes, então agora é só responder. Pega as questões, analisa como que está acontecendo, o que está acontecendo em cada uma delas, e traduz, super tranquilo. Para 2 é a mesma coisa, só que o contrário. É só analisar aquela tabelinha que a gente conseguiu montar e responder. E é isso. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. E espero que você tenha aprendido bastante. Muito obrigado pela sua presença e espero vê-lo novamente. Até mais.